pedir. Agora, ok. Eu vou... Não, a gravação de vocês, nós já fazemos com vocês se apresentando, é que o nosso repete em todos. Eu vou pedir a vossa autorização para gravarmos esta conversa para efeitos de memória futura da equipa, mas também de evidência junto do financiador e de transparência do projeto e, portanto, será útil para todos esses efeitos, inclusive para outros membros do projeto e da equipa que não estão hoje nesta reunião e que mais tarde poderão ouvir esta conversa, se assim permitirem. Bom, então, Pedro e Susana, nós queríamos como primeira, digamos, coisa, ter uma rápida explicação por parte de vocês da proposta de práticas a partilhar que vocês fizeram. São muitas, então poderão passar por cima de algumas e não necessariamente tem que ser todas, nós já temos lido o elemento, mas gostávamos de entender também um pouco o que une estas diferentes práticas no âmbito social e cidadão, digamos, da vossa... Muito bem, então começo pelas apresentações. O meu nome é Pedro Carrana, sou diretor do Departamento Municipal da Câmara de Coimbra de Desenvolvimento Social, Saúde e Ambiente. É um departamento bastante abrangente, tem toda a área social do nosso concelho, tem toda a área da saúde e tem também a questão do ambiente, ou seja, tem estes três grandes temas, três grandes áreas. Aqui ao meu lado tenho a doutora Susana Marcelino, que é a técnica que está no Gabinete de Saúde e também ajudou na compilação e na elaboração desta candidatura. Esta candidatura assumimos nós como um grande desafio e extremamente importante para o município de Coimbra, uma vez que o município de Coimbra já tem boas práticas na cooperação e na partilha de conhecimento e também na partilha de outras iniciativas, quer do ponto de vista enquanto associado da comunidade intermunicipal de municípios da região de Coimbra, em que faz parte e em que há uma partilha de recursos, há uma partilha também de algum financiamento e há uma partilha de boas práticas, em que no fundo resulta aqui de perspectivas políticas no sentido de igualar ou de diminuir os gaps de desenvolvimento em toda a região centro, em toda a região de Coimbra, na qual o município de Coimbra está inserido. Portanto, ou seja, são 19 municípios que estão agregados, ou seja, o que já nos dá alguma experiência no trabalho em rede. Depois, o município de Coimbra também está evidentemente integrado na Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que são cerca de 235, salvo erro, e inclusivamente o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Dr. Manuel Machado, é também cumulativamente o presidente desta associação, ou seja, da associação que congrega todos os municípios portugueses. Portanto, na perspectiva de trabalho em rede, evidentemente temos já bastante experiência e já o fazemos há algum tempo. Depois, do ponto de vista daquilo que foram as nossas propostas, as nossas políticas, do ponto de vista de boas práticas que estão implantadas ou implementadas no nosso território, nós destacamos uma que também veio também foi no fundo uma proposta do governo, do Estado, que é o chamado orçamento participativo. O orçamento participativo é, no fundo, colocar o cidadão, colocar as pessoas a organizarem-se de uma forma informal, em associações, em organizações não governamentais, enfim, e até de uma forma individual, no sentido de apresentarem propostas que gostassem de ver desenvolvidas no território do Concelho de Coimbra. E depois sujeitar essas propostas a uma votação, sujeitar essas propostas a uma avaliação por um júri e depois haver uma votação por toda a população do Concelho de Coimbra, no sentido de ser a própria população a identificar, a escolher e a votar a proposta que melhor se adequa àquilo que são as necessidades e expectativas da população residente de uma determinada área. Ou seja, existiram variedíssimas propostas em bairros sociais, em zonas mais urbanas, em zonas mais rurais, porque o município de Coimbra, do ponto de vista de caracterização, é um município que
que acaba por ser interessante nesta perspectiva sociodemográfica, porque tem uma zona bastante urbana e antiga, como temos a nossa Universidade de Coimbra, que fez agora 730 anos, é uma das universidades mais antigas do mundo, né? Da Europa e do mundo, evidentemente, está numa das 10, e depois tem os problemas e as vantagens de uma zona eminentemente urbana e uma zona antiga, aliás, também somos património da Unesco, também é relevante nesta perspectiva e neste projeto, a Alta de Coimbra ser património da Unesco, e depois temos a zona periférica da cidade, onde temos uma zona mais rural, uma zona mais de campo, uma zona mais de província, como se costuma dizer, em que temos, evidentemente, muito mais floresta, temos habitação muito mais espaçada, temos um aglomerado populacional mais reduzido. Não é? Então, e, no fundo, o nosso concelho casa ou congrega estas duas realidades, uma realidade mais urbana e uma realidade mais rural, ou seja, mais periférica. E nessa perspectiva queremos, evidentemente, aqui, quer num caso, quer no outro, criar condições para que a população possa ter acesso às mesmas coisas. E esta questão do orçamento participativo é um dos exemplos, é colocar todas as pessoas de todas as freguesias, de todos os bairros, a poderem apresentar propostas de iniciativas e de projetos que gostassem de ver realizados no seu bairro, à sua porta, no fundo. Porque normalmente, vocês saberão, e esta perspectiva do orçamento participativo vem no sentido de contrariar aquilo que são as práticas anteriores, que é os políticos, os governantes das cidades, os governantes do país, elaboram um programa da candidatura, sujeitam esse programa ao eleitorado, são eleitos e depois vão executar esse programa. Mas o que se nota é que, evidentemente, nesse programa tem um conjunto de iniciativas que podem não ir totalmente ao encontro daquilo que são as necessidades e as vontades da população residente. E nesta perspectiva deste orçamento participativo é chamar as pessoas, chamar o cidadão, dizer-lhe que pode apresentar propostas, pode apresentar projetos, pode apresentar ideias, não é? E sujeitar essas ideias, esses projetos, essas propostas a uma votação, e se forem eleitas como as mais votadas, com melhor perspectiva, o próprio município dá dinheiro, fornece dinheiro para que essa proposta seja executada no território. No fundo, este acaba por ser, aliás, estamos agora a assistir à construção de um parque canino, ou seja, um parque dentro da cidade para cães, para passear os cães, para usufruir tudo isto, ou seja, construir uma pista para fruir da bicicleta, ciclovias, ou seja, bastante ciclovias para as pessoas poderem circular à volta de um rio, do Rio Mondego, que vem à cidade de Coimbra, que atravessa a cidade de Coimbra, que é também um espelho de água fantástico e que cria aqui também um microclima especial na nossa cidade. E nesta perspectiva, em termos de orçamento participativo, é um excelente exemplo da forma como conseguimos trazer a população para participar nas decisões, trazer a população e o cidadão para apresentar propostas, e no sentido de também trazer as pessoas para a vida e para a participação cívica, não é só ficarem quietos, parados, à espera que alguém decida por eles, à espera que alguém proponha por eles, à espera que alguém tome uma iniciativa. Assim, é a própria população que é incitada a organizar-se em associações, em organizações não governamentais, em freguesias, enfim, e no sentido de uma forma mais ou menos formal ou informal, aliás, que se sintam parte integrante exatamente da cidade, né? e que proponham coisas que de facto façam sentido. E com isto também conseguimos uma enorme vantagem, que é trazer as pessoas para a vida política, trazer as pessoas para o desenvolvimento da sua cidade. Né? E porque nós assistimos continuamente, não só em Portugal, como em outros países, em que o comum do cidadão vai se afastando da decisão política, vai se afastando de discutir política e de apresentar propostas da sua cidade, do seu território, do seu país, porque de facto a sua opinião não é ouvida. E com este orçamento participativo nós garantimos exatamente isso. Garantimos que a opinião do cidadão, do comum do cidadão, da associação que apresenta uma proposta, do grupo de moradores num determinado bairro que apresenta uma proposta muito válida, é sujeita à votação, e se for a mais votada, o município, a Câmara Municipal de Coimbra, coloca dinheiro para essa obra ser executada. Depois,
Também salientava aqui um outro projeto muito interessante. Só uma coisa, Pedro, uma integração que eu acho que é interessante é que Coimbra, em relação ao fato de ter uma população estudante muito ampla, que representa, digamos, quase um quinto da população, tem feito um esforço específico em envolver os estudantes, agora este ano de Covid, obviamente com teletrabalho e telescola é diferente, mas para envolver os estudantes temporário para sentir-se mais cidadãos, não? E dado que a CNM tem tido um projeto muito interessante de relação cidade-universidade, acho que isso é um ponto qualificante que poderia, se calhar, se ver em relação a, por exemplo, a Guimarães, que tem também uma população estudantil interessante, ou a própria Lisboa, não? Esta atenção para tornar mais cidadãos uma população que formalmente não é cidadã, mas vive e constrói a economia e a cultura da cidade no dia a dia, não? Isto é um aspecto que eu acho importante da escola. Desculpa. Antes de passar ao outro projeto, porque queria colocar aqui também uma questão que é a seguinte. Coimbra é eu penso que de 10 a 11 cidades portuguesas candidata à próxima capital europeia da cultura. Portanto, penso que agora são 11 as cidades candidatas. Esta é uma figura importante aqui para os nossos colegas da CNM, porque há uma política europeia que determina, ano a ano, a atribuição do título de Capital Europeia da Cultura, e em 2027 Portugal vai ser um dos países, são dois, que vão ter uma Capital Europeia da Cultura. E então as cidades apresentam a candidatura para serem essas capitais. E Coimbra é uma das 10 ou 11 cidades portuguesas. E porquê que eu trago este tema aqui à nossa conversa? Por duas razões. Uma delas é pelo facto do orçamento participativo de Coimbra ter sido definido como um enfoque temático ligado à cultura e, portanto, digamos que na sua origem, pelo menos neste enfoque temático, não há aqui um fundamento social ou de inclusão social, digamos assim, deste ponto de vista, mas há um enfoque muito ligado ao setor da cultura e a minha pergunta é a seguinte: esse enfoque ligado à cultura obriga esta equipa provavelmente a ter que lidar com outras áreas do município, porque disse que era diretor da saúde, do Departamento de Saúde. Desenvolvimento Social, Saúde e Ambiente. E, portanto, a cultura, imagino que estará com outro pelouro e isso vai trazer a esta equipa a relação com outros serviços municipais. E a questão da cultura também é importante porque ela, não fazendo parte da vossa candidatura, é também uma área estratégica de desenvolvimento para o território. Portanto, a minha pergunta vai neste sentido. O que é que trouxe de novo este enfoque temático e o que é que isso pode enriquecer esta proposta de orçamento participativo para ser distintivo em relação a outras, digamos assim? Peço desculpa, estão aqui ligado o gabinete. Os telefones é terrível. Se eu entendi a sua questão, nós aqui no município de Coimbra existe uma estrutura, um organigrama funcional em que cada um, evidentemente, tem os seus pelouros e as suas áreas de intervenção. No entanto, nós trabalhamos em rede e trabalhamos em articulação com todos os serviços. Aliás, amanhã mesmo vamos ter uma reunião para ultimar o nosso plano municipal de alterações climáticas e que envolve todos os serviços. Vamos ter uma reunião com todos os diretores, irá um contacto e uma interlocução muito fácil em todas as direções, quer seja da cultura, das obras, dos jardins, enfim, de todas as áreas, e todas as pessoas que colaboram e cooperam da forma mais eficaz e mais eficiente. A cultura, evidentemente, nesta parte do orçamento participativo também foram feitas algumas propostas, não é? As pessoas também se associaram e apresentaram um conjunto de iniciativas, um conjunto de ideias, no sentido de aumentar aqui o acesso à cultura por parte da população, não aquele acesso, não é só a chamada alta cultura, os grandes espetáculos que podem ser feitos aqui num magnífico equipamento que nós temos, municipal, que é o Convento de São Francisco, que é um auditório para mais de 1000 pessoas, e outros mini auditórios, aliás, onde têm sido feitos grandes eventos, agora com o Covid evidentemente não,
Mas são espaços públicos que a cidade tem uma enorme cultura e tradição arquitetónica, história, e tudo isso é também, através deste orçamento participativo, foi possível, através deste orçamento participativo, serem apresentadas algumas propostas no sentido de trazer as pessoas também para a cultura. E, aliás, através de uma outra iniciativa que nós apresentamos aqui, que chamamos-lhe a mobilidade urbana, solidária e inclusiva, é também na perspectiva de que as pessoas que vivem na zona mais periférica da cidade possam chegar à cidade através de transportes urbanos, transportes públicos, de uma forma mais barata, de uma forma mais fácil, rápida, com menores custos, e também do ponto de vista da sustentabilidade ambiental muito melhor, porque são autocarros, os últimos que estão a ser adquiridos são autocarros elétricos, portanto, amigos do ambiente, outros a gás, portanto, e aquilo que está a ser feito é uma reorganização e melhoria da frota no sentido de serem autocarros, meios de transporte, mais amigos do ambiente. E esta mobilidade solidária, inclusive, é exatamente isso, é fazer com que todas as pessoas possam chegar à cidade e possam usufruir e usar os espaços públicos, a cultura, enfim, tudo de uma forma mais democrática, vamos lá, ou seja, não ser só as pessoas que vivem e que habitam no grande centro da cidade, na zona mais urbana, na zona mais antiga, que têm acesso aos equipamentos, que moram em paredes meias com estes equipamentos culturais, o Teatro Académico Gil Vicente, o Convento de São Francisco, enfim, o Convento de Santa Clara, o Mosteiro de Santa Clara Nova também, enfim, todo um conjunto de edifícios, e a própria Igreja de Santa Cruz, onde está, que faz paredes meias com a Câmara Municipal, com o edifício da Câmara, onde está sepultado o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que está sepultado aqui em Coimbra. Muitas pessoas não sabem, mas é verdade. O nosso primeiro rei de Portugal está aqui. Desculpe interromper, é que a nossa conversa anterior foi com o representante do município de Guimarães. Exatamente, há aí uma disputa entre Guimarães Eu desconhecia isso e não quero entrar em disputa. Eu ainda estou tentando entender como o nosso Dom Pedro I virou Dom Pedro IV e quase foi coroado como rei da Grécia. Mas essa história é muito complicada. Ainda mais os de vocês. Vamos lá. Olha, Pedro, eu fiquei contente que você escolheu como segundo projeto agora para não expor todos o da mobilidade urbana, porque tem uma característica que me chama a atenção e queria fazer uma pergunta. Alguns dos projetos que você apresentaram são projetos que não nasceram como projetos municipais no sentido de ser ideias originais da administração, não? Mas parece-me que vocês escolheram algumas coisas também que nasceram de um diálogo com a sociedade civil. Ou seja, que tipo de visão do conceito de inovação vocês quiseram passar ao escolher este projeto? Agora chegou a vereadora, se não estou errado, eu vejo... Chegou a doutora Maria João Ferreira. Que não estava a ver, via só um pedaço da cara. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Vejo que não é. Peço desculpa pelo atraso. Estou só aqui a colaborar, está bem? A doutora Maria João Ferreira é técnica de serviço social no nosso departamento de desenvolvimento social. E responsável também aqui por um projeto, nomeadamente esta rede regional de proteção de vítimas e tráfico de seres humanos. Ok, perfeito. Então era este... Giovanni, pode repetir a questão, por favor? Sim, não, a minha questão era, nós quando falamos de inovação, não estamos necessariamente a falar de uma inovação que vem das instituições, não? E vocês escolheram, me parece, alguns projetos que apresentaram como elementos de partilha no Inova Juntos, que são projetos que nasceram em diálogo com a sociedade, não são projetos públicos, como o plano de habitação, não sei, não? São projetos que devem muito a um diálogo precedente, pré-existente com instituições, por exemplo, penso ao projeto também da Voz Amiga, não? Que é um projeto também da sociedade civil. E nesse sentido, qual é a vossa ideia de inovação municipal? É uma inovação institucional ou é uma inovação, digamos, em diálogo com a sociedade? Porque esta escolha dos projetos nos abre esta discussão, digamos.
É evidente que a nossa perspectiva é um diálogo com a sociedade, no sentido de obter feedback, obter informação daquilo que a sociedade e que as pessoas necessitam, do ponto de vista de expectativas e de necessidades, para depois nós, enquanto instituição pública, podermos diminuir esse gap e ir ao encontro dessas necessidades e dessas expectativas. Evidentemente, este programa municipal Voz Amiga surgiu, evidentemente, de uma necessidade sentida pela sociedade, sentida no nosso território, em que detectámos um problema social, que são os nossos idosos isolados, pessoas que vivem sozinhas, mas que conseguem perfeitamente ter uma vida autónoma, mas que vivem de forma isolada, durante o dia, durante a noite, enfim. E este projeto, que nós lhe chamamos Voz Amiga, é um projeto de teleassistência, em que as pessoas têm um equipamento telefónico, que está ligado a uma central e ligado ao nosso município, e sempre que o idoso tem uma necessidade de um medicamento, tem uma necessidade de falar com alguém, com um psicólogo, com um assistente social, se tem uma necessidade de alimentar, se tem uma queda na sua habitação e precisa de chamar o 112, precisa de chamar um meio de socorro, através deste equipamento tecnológico, ele automaticamente carrega no botão e é atendido por um técnico de serviço social, por um técnico de saúde, que vai ao encontro desse idoso e vai perceber exatamente as suas necessidades e aquilo que mais precisa. Este projeto tem vindo a ser alargado, porque temos vindo cada vez mais a ter conhecimento de pessoas a viver de forma isolada nos centros da cidade, ou na zona mais antiga. Evidentemente, como compreenderão, uma zona mais urbana, as pessoas não têm tantas raízes e tantos contactos com vizinhos, com redes de suporte familiar, não é? E este projeto visa exatamente suprir essa falta do suporte familiar, em que desse isolamento, dessa própria instituição que a Câmara Municipal, através de outras instituições que estão no terreno, que estão a trabalhar no terreno, são as chamadas IPSS, ou instituições particulares de solidariedade social, que têm um âmbito local, em que têm as chamadas respostas sociais, o apoio domiciliário, enfim, o centro de dia, enfim, um conjunto de respostas para suprir as necessidades da população. E esta é mais uma em que, de facto, conseguimos que a população isolada e a população com uma determinada idade possam não se sentir sozinhos, precisam de falar com alguém às 8, 9 da noite, carregam no equipamento, no telemóvel e estão a falar com uma pessoa, aquilo que necessitarem tem, evidentemente, um equipamento à sua disposição. O feedback que temos deste programa é fantástico, os utilizadores estão extremamente agradados. Estamos a ter cada vez mais procura até de pessoas que não estão propriamente isoladas, são casais, mas que gostavam de ter equipamento também para ter aqui mais um conforto de saber que tem alguém do outro lado que os atende, alguém que é psicólogo, alguém que é enfermeiro, alguém que é técnico de serviço social, que lhes pode dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de aconselhamento até. E de facto este é um projeto muito, muito interessante e facilmente também replicável a outro qualquer território, porque usa a tecnologia e usa os meios humanos instalados no terreno, as redes sociais, as redes que já estão estabelecidas no território, que fazem a sinalização, detectam e percebem onde é que está o idoso, onde é que estão as pessoas que precisam e que vivem isoladamente e que têm que ser apoiadas. E depois é o meio tecnológico, é a ferramenta tecnológica, o telemóvel, o equipamento que faz depois todo o resto, com a equipa de retaguarda que o próprio município também tem. Este projeto, sim. Peço desculpa interromper. Eu tinha aqui uma outra questão para vos colocar. Isto da cooperação é como as cerejas, não é? Nós vamos comendo cerejas atrás de cerejas e, portanto, na cooperação também vamos tendo temas atrás de temas. E uma vez que o vosso departamento congrega a área social, a saúde, e penso que é a educação, não é? Também disse que é a educação. Não. Desenvolvimento social, saúde e ambiente. A vossa candidatura ela é muito completa do ponto de vista da diversidade de projetos que propõem, e eu queria aproveitar para vos fazer uma pergunta sobre um projeto que vocês não propuseram, mas que percebo que está dentro da vossa equipa, e eu passo a explicar porque é que vou perguntar. Tem a ver com a estratégia municipal de saúde, que
que é das primeiras... Somos nós que estamos a desenvolver, é esta equipa que está aqui. Que bom. Portanto, esta questão tem a ver com o seguinte. Se vocês conseguissem ver a nossa tela, se eu partilhasse aqui a tela do meu computador, vocês viam os fecheiros Excel que nós estamos a trabalhar, que estivemos a trabalhar hoje. São mesmo esses. Exatamente para elaborar a Estratégia Municipal de Saúde. É que a saúde, e aqui porque é que eu trago este tema para a mesa? Porque a saúde é uma competência antiga dos municípios brasileiros, tem competências atribuídas na área da saúde, tem transferências do Orçamento de Estado, do Orçamento da União, específicas para a área da saúde, para investimentos públicos na área da saúde, mas em Portugal a saúde não tem sido uma competência tradicional dos municípios, ou tem sido apenas naquilo que é a promoção da saúde. E agora, com o processo de transferência de competências e, portanto, de descentralização em curso em Portugal, os municípios vão ter que abraçar várias competências de saúde e isso obriga à adoção de uma estratégia municipal de saúde e vocês, penso que terão adquirido ou terão admitido essa competência no passado. Sim, foi aceito, sim. E estão a elaborar essa estratégia. E eu vi que fizeram, há uns meses atrás, um processo de participação pública também em torno da elaboração da estratégia. Sim. E queria-vos perguntar isto, ou seja, não sendo uma competência na área da saúde e tendo nós o benefício de, nesta cooperação, ter parceiros que há muitos anos trabalham a questão da saúde a nível local, em que medida é que isso pode eventualmente ser do vosso interesse e das vossas preocupações, porque há municípios brasileiros que têm muita experiência do ponto de vista da gestão dessa competência na área da saúde, não é? Portanto, esta era uma pergunta também para vocês. E posso complementar só essa ação? Primeiro, eu fico muito feliz de ver a equipe toda aí trabalhando, que é muito importante para que nós... Todos juntos, não é? Inova juntos. E nós precisamos encontrar, por exemplo... se, por exemplo, a experiência for em saúde, então, essa experiência em saúde eu posso ver em Brasília, posso ver em São Paulo, posso ver no Rio, posso ver em Porto Alegre, ou seja, como nós poderíamos trazer experiências em que, de repente, cidades com a mesma estrutura, com o mesmo porte, com a mesma característica de desafios, em que nós pudéssemos estar trazendo também nessa ação de inovação, para que vocês pudessem vir aqui e compartilhar essas experiências com os outros e aprender deles. Ou seja, olha, nesse aspecto da saúde, isso pode ser muito interessante, porque, bem ou mal, a nossa estrutura do SUS, como um sistema único de saúde, é bastante interessante, como, por exemplo, o inglês, tem algumas características muito interessantes. E eu lembro, muito tempo atrás, eu estive em Portugal trabalhando uns 2, 3 meses com o pessoal da presidência do Conselho de Ministros, e eu fui discutir as questões da saúde, da educação, e o pessoal falou, não, saúde aqui já temos tudo resolvido. Eu falei, não, como assim? Não está, não. E os municípios? E aí, assim... Mas aí é que está, na visão que se colocava a discussão da política pública, nem era um problema municipal e as coisas estavam acontecendo. E eu vejo que agora nós temos essa evolução no ramo da saúde. Então é importante ouvirmos isso também de vocês, porque um conceito não só da cooperação prestada, vocês têm excelentes exemplos, mas nós temos assim, vamos identificar o problema, a saúde, vamos identificar as práticas do Brasil e de Portugal, vamos ver o que mais tem dentro do mundo, e aí sim, fazermos juntos aquilo que resolva de imediato essa planilha de Excel que vocês querem resolver aí no plano de saúde. Então, isso é muito importante. Desculpa, antes de passar a palavra, só porque eu queria completar a minha pergunta. Esta competência nova que os municípios estão a adquirir na área da saúde, ela está a ser acompanhada também de um novo instrumento política pública na saúde, que é a Carta de Participação Pública em Saúde. Não é? É uma carta muito recente em Portugal. Enfim, penso que o ano passado foi publicado, o ano 2019, portanto, ela praticamente ainda está digamos, apropriada pelos municípios e é esta ideia, ou seja, em que medida é que a vossa estratégia também vai incorporar esta nova orientação de participação pública em torno da saúde e portanto, ficava-me por aqui. Bom, é muito simples a sua questão e é fácil da resposta. Ora bem, do ponto de vista daquilo que são as atribuições de competências da área da saúde, estavam no Estado Central, no Governo de Portugal, mas que, com a legislação que foi produzida recentemente, há uma perspectiva de transferir essas competências para os municípios. E no caso do município de Coimbra, o município de Coimbra, nos seus órgãos, já aprovou aceitar todas as competências da área da saúde que o Estado queira transferir. Portanto, já aprovámos isso em dezembro do ano passado, já foi a reunião do Executivo Municipal, já foi a reunião da Assembleia Municipal, que é
o órgão máximo de consulta da Câmara. Portanto, ou seja, já nós internamente já assumimos todas as competências da área da saúde. E quais são essas competências? Nomeadamente são os chamados cuidados de saúde primários, os centros de saúde, as unidades de saúde familiares e aquilo que é uma resposta à primeira necessidade da saúde da população. Portanto, ou seja, o município de Coimbra, se não houvesse esta questão do Covid, que feliz ou infelizmente atinge o mundo inteiro, nós a partir de hoje, a partir de 1 de janeiro de 2021, já estaríamos a gerir todas as infraestruturas dos cuidados de saúde primários do Concelho de Coimbra. Eu falo de todos os centros de saúde, falo de todas as unidades de saúde familiar, falo de todos os edifícios onde existem médicos de família, onde existem enfermeiros de saúde pública, enfim. Será uma infraestrutura a gerir por nós, já aceitamos isso. Portanto, estamos só a aguardar que esta questão do Covid acalme de alguma forma para, evidentemente, o Ministério da Saúde formalizar o contrato, o protocolo com o município de Coimbra. Portanto, do nosso lado, já temos todo o trabalho feito, o trabalho de inventariação, um trabalho de diagnóstico, um trabalho de base, no sentido de receber, tratar e gerir toda a infraestrutura, bem como também os recursos humanos. Vamos também gerir recursos humanos, nomeadamente aquilo que são os técnicos e os assistentes operacionais que dão todo o apoio aos médicos e aos enfermeiros. Portanto, essa é já uma competência que nós já assumimos e que estamos com vontade e com capacidade e com competência para o fazer. Portanto, estamos também a finalizar a nossa estratégia municipal da saúde. Não for a questão do Covid e já estaria terminado. Estamos numa perspectiva, e eu sei que isto está a gravar e eu posso dizer, estamos numa perspectiva de perceber que a nossa estratégia estará finalizada em março, abril deste ano. Ou seja, já se fez um estudo diagnóstico, fizeram-se várias reuniões e vários brainstormings com, no fundo, o Conselho Municipal da Saúde, que foi constituído no mês de setembro. No dia 19 de setembro foi constituído formalmente e empossado um órgão consultivo do município chamado Conselho Municipal da Saúde, com cerca de 18 membros, pessoas das mais variadas áreas, responsáveis diretos das principais unidades de saúde de Coimbra, da Universidade de Coimbra, enfim, de tudo aquilo que é a rede de saúde e também os profissionais, a ordem dos psicólogos, a ordem dos médicos, enfim, a ordem dos enfermeiros, no sentido de terem pessoas e profissionais que estão no terreno e que possam depois dar o contributo do ponto de vista consultivo exatamente à estratégia municipal da saúde. E esta depois terá que ser validada e aprovada por este órgão. Possível, porque o Brasil tem uma tradição de conselhos de saúde muito enraizada desde quase 100 anos, então acho que será outra área operacional de cooperação muito interessante. Ou seja, este Conselho Municipal da Saúde já reuniu por 2 vezes, uma primeira reunião de posse e uma segunda reunião para ter contacto com o primeiro diagnóstico à população do Concelho de Coimbra do ponto de vista da Estratégia Municipal da Saúde. Foi identificado já um conjunto de áreas e um conjunto de indicadores interessantes e neste momento estamos na fase de preenchimento de uma bateria enorme de ficheiros de Excel, no sentido de colocar iniciativas, colocar propostas que vão em projetos, programas, vão ao encontro exatamente das linhas identificadas pela estratégia municipal. Portanto, estamos numa velocidade muito acelerada para concluir a nossa estratégia municipal da saúde e tudo isto, quer a estratégia municipal da saúde, quer o Conselho Municipal da Saúde, quer as novas competências que vamos assumir dentro de pouco tempo, de gerir o espaço e a infraestrutura para prestar o melhor serviço de saúde à nossa população. Aliás, já o estamos a fazer, nomeadamente aquilo que é a distribuição e a vacinação do Covid, ou seja, o município de Coimbra assumiu, em parceria com as unidades de saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, nomeadamente a gestão e a criação de infraestruturas, de espaços públicos para mais abrangentes e maiores, no sentido de facilitar o acesso à vacinação, e estamos a fazê-lo. Portanto, ou seja, independentemente de termos ou não termos a competência que temos,
mas já estamos a praticar no terreno, ou seja, estamos exatamente com vários locais onde as pessoas, neste momento, de acordo com as regras do Ministério da Saúde, pessoas neste momento com mais de 80 anos se podem dirigir e profissionais de saúde se podem dirigir para tomar a vacina do Covid-19. Portanto, no fundo, no município de Coimbra, tudo aquilo que são áreas de questões da saúde está perfeitamente enraizado e perfeitamente a trabalhar com as autoridades. Penso que esta é uma área temática que, enfim, também com muita relevância e penso que para os municípios portugueses pode ser muito benéfico o processo de cooperação, na medida em que há uma trajetória de grande experiência no Brasil, parte dos municípios que não existem em Portugal na gestão desta matéria, e como ela ainda não surgiu na área da cooperação, mas sabemos que Coimbra está a fazer esse trabalho, pode haver aqui um foco importante. Eu tenho uma última pergunta e não sei se... Uma coisa, Nelson, antes da tua pergunta, vale a pena realçar que o segundo vosso cluster, que é o cluster relativamente digamos, também ao consórcios, vocês remarcaram, o Pedro remarcou no início, que Coimbra tem duas questões. Uma está dentro de uma associação de municípios do Mondego e que prestará atenção também em função disso. A segunda é que Coimbra tem a coordenação da Associação Nacional de Municípios. E então, uma cooperação nessa área, que é uma área nova, terá a possibilidade de Coimbra fazer um trabalho de também capilar de disseminação junto a outros municípios. Por isso que ainda mais vale a pena que essa possa ser realmente um ponto claro e marcante da presença de Coimbra eventualmente na nova. Maurício e Isabela, para entenderem, o processo de transferência de competências do Governo da República para os municípios é um processo bastante extenso. São muitas áreas de competência que estão a ser transferidas. Algumas são muito simples e, portanto, não trazem nenhum tipo de dificuldade aos municípios, mas há áreas muito densas e muito pesadas, quer do ponto de vista da gestão de equipamentos, de equipas, como é a área da saúde, a área da ação social, enfim. Também vamos assumir essas competências? Também vamos que vai ser assumida também, sim. Isso vai mudar, inclusive, a própria natureza da ação dos municípios, vai acrescentar o quadro de pessoal. A área mais pesada é a da educação, porque os municípios vão passar a gerir... Já assumimos essa área, já estamos a gerir. Há uma mudança da natureza, inclusive, dos municípios portugueses, que há 6 anos atrás, 7, estavam a diminuir pessoal em função das imposições da Troika, por causa da crise financeira, e neste momento estão a aumentar o pessoal em função do processo de descentralização. Então, há um novo quadro autárquico, um novo quadro municipalista em Portugal, que é uma transformação significativa, e Coimbra já aceitou, o que significa que as transferências de competências, elas não são impostas de um dia para o outro, elas são transferências graduais que os municípios podem aceitar ou não, dentro de um quadro temporal, sendo que algumas delas, as mais pesadas, têm um limite para aceitar, que é março de 2022. Até aí têm que aceitar todos as novas competências. Então, e a minha última pergunta tem a ver com as expectativas do município de Coimbra, ou seja, já aqui falámos de muitas coisas, mas e percebemos pela vossa candidatura que é um leque muito diversificado de projetos na área social e não só. Qual é a vossa principal expectativa? O que é que pensam, o que é que gostariam de beneficiar do ponto de vista da cooperação do lado dos nossos parceiros do Brasil? Nós sugerimos algumas coisas agora, não nova. Sim, nós já sugerimos. Tínhamos pensado, mas pode ter mais que vocês... Mas estas imaginamos que não estariam nas expectativas, então vamos perceber outras. Muito bem. Já agora, antes de ir concretamente à sua questão, ia só referir esta, e de uma vez por todas, que fique bem claro que o município de Coimbra deliberou aceitar todas as competências transferidas pelo Estado, logo no início do processo. O município de Coimbra decidiu, vamos aceitar todas as competências, e o Estado, dentro das suas áreas, da área da educação, da saúde, do ambiente, enfim, da ação social, tem vindo, não é com a mesma cadência, nem com a mesma velocidade, mas tem vindo a produzir legislação para transferir essas competências. Já aceitámos a competência da área da educação, todas as escolas pré-primárias, primárias e primeiro ciclo estão a ser geridas pelo município de Coimbra, daí exatamente a necessidade de aumentar o quadro pessoal. Alguns funcionários vieram também do Ministério da Educação. A ação social também vamos aceitar essas transferências, também estamos em processo de negociação.
A área da saúde, exatamente o mesmo. Portanto, do lado da Câmara Municipal estamos totalmente disponíveis e prontos e preparados para assumir e aceitar todas estas competências. E da área do setor social, outra questão importante, ainda relacionada com a questão da voz amiga, é a nossa experiência com as chamadas comissões sociais de freguesia. O que é isto? São comissões locais, descentralizadas, em que nós colocamos o poder junto da população, em que criamos grupos de trabalho com as instituições locais, com as juntas de freguesia, que é o organismo público que tutela aquele espaço territorial, com as instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, o lar de idosos, uma associação cultural e recreativa, enfim. Colocamos as chamadas forças vivas da freguesia, ou forças vivas daquele território, a procurar pessoas, procurar famílias que possam ser mais vulneráveis. Ou seja, sinalizar onde é que está uma pessoa, onde é que está uma família que possa estar em dificuldade. E depois é essa própria Comissão Social de Freguesia que propõe ajuda, que propõe o apoio e que dá diretamente o apoio. Ou seja, é uma forma que nós estamos... uma forma mais rápida, exatamente, célere, e mais efetiva e eficaz de o pedido e do apoio chegar rapidamente. Nós temos, e não é nada de extraordinário, nós temos situações que são sinalizadas às 16 horas e às 16h30 aquela família está a receber comida, por exemplo. Ou seja, são questões de minutos, de meia hora, em que há uma necessidade, aquela família não tem roupa, aquela família precisa de um almoço, aquela família precisa de pagar a renda da casa. Ou seja, a Comissão Social de Freguesia, junto dos seus parceiros, tem uma forma ágil, rápida de dar o apoio, não é? E que rapidamente essa resposta social é fornecida à família e a família fica momentaneamente com essa questão sanada. Se fosse uma situação mais centralizada, mais gerida na própria Câmara, evidentemente que primeiro que chegasse a sinalização demorava tempo, depois que chegasse a resposta, então mais tempo ainda demorava. E mesmo nesta situação a nível do Covid que estamos a vivenciar, portanto, estas situações também são apoiadas mais facilmente a nível das juntas de freguesia, através das comissões sociais de freguesia. Portanto, agora ainda a sua questão. O que é que nós esperamos deste projeto, ou se integrarmos este projeto? Evidentemente, e tal como disse, nós temos já uma cultura e uma necessidade de trabalhar em rede, de partilhar boas práticas, né, através da participação na comunidade intermunicipal e da participação na Associação Nacional de Municípios. E evidentemente que é para nós, município de Coimbra, extremamente interessante poder perceber iniciativas que estejam a funcionar e estejam a decorrer em municípios brasileiros, iniciativas de sucesso, iniciativas interessantes, que possam ser replicadas no nosso território. Basicamente é isto, ou seja, criar evidentemente sinergias, criar o chamado trabalho em rede, porque eu costumo dizer, eu sou engenheiro de formação de base, sou professor também, e os engenheiros aprendem fazendo, né? Ou seja, o saber fazer. E nesta perspectiva, costuma-se dizer que a roda está inventada, portanto, ou seja, como já está tudo inventado, nós só temos que replicar, adaptar e colocar no nosso território a melhor forma de dar resposta à população. No fundo, é essa a nossa missão. É essa a nossa missão enquanto serviço público, enquanto entidade pública, que é o município, de colocar e procurar que a população do nosso território tenha melhor qualidade de vida, tenha melhor ambiente, tenha um melhor bem-estar, enfim, tudo isso é construído e criado através de políticas públicas, sejam elas de ideia do município, sejam elas importadas, sejam elas fomentadas pelo próprio Estado, pelos próprios cidadãos, através do orçamento participativo, em que chamamos as pessoas a dar a sua opinião, a dar os seus contributos e depois a verem na prática a sua ideia, o seu contributo a ser construído. Isso de facto é o supra-sumo da satisfação das pessoas, e a perceber que realmente a ideia que sugeriram, a forma como se uniu o ONG ou o grupo de cidadãos, a associação de moradores, deu uma ideia, sugeriu, foi votado e essa ideia está no terreno, começa a construir. Aquele slogan de o homem sonha e a obra nasce, não é? Portanto, e nessa perspectiva nós temos todo o interesse em fazer parte deste projeto, numa perspectiva claramente de aumentar também a qualidade de vida da nossa população, aumentar as sinergias, e evidentemente tornar o território de Coimbra um território mais saudável, um território mais inclusivo e um território mais solidário. Muito legal,
muito bom mesmo. Obrigado. Gente, eu estou assim extremamente, já estava pelo projeto escrito, estou extremamente impressionado e muito bem surpreendido. Digo que aqui nas experiências brasileiras, nós temos candidaturas absolutamente excelentes e convergentes, já nas 50 que chegaram e das quais eu vejo, também tendo-as lido, sim, 50 que nós teremos de selecionar 4, e provavelmente nós vamos ter que pensar em outras alternativas, e nós vamos ter mais 16 agora, mais à frente, e depois mais 8 latino-americanos, então nós precisamos fazer esse intercâmbio. Ou seja, significa que se nós formos eleitos, vamos trabalhar com os melhores dos melhores. Boa! Vocês serão os melhores dos melhores, porque estaremos todos juntos, né? Estaremos todos entre os melhores. E assim, entre as demandas de vocês, sei lá, temos candidaturas da área de saúde e temos candidaturas de pessoas que, por exemplo, de um consórcio de saúde que fez o processo de municipalização, incorporou processo centralizado de contratação para simplificar e aumentar a eficácia. Isso já existe. Então, e eles estão querendo cooperar conosco. Se forem na área, por exemplo, de alguma outra atuação dos clusters de vocês, existem outros municípios. Nós não vamos conseguir buscar todos, mas talvez nesse processo nós tenhamos ação. Mas esse intercâmbio de conhecimento e de pessoas, ainda no Covid, não fisicamente, mas em breve queremos vocês aqui, as pessoas lá, trocando essas experiências e fazendo esse painel. Esse é o problema, essas são as soluções e esses são os intercâmbios. E vemos que Portugal tem, assim, estamos há 2 dias fazendo as entrevistas, extremamente bem impressionados com a quantidade de exemplos positivos que vocês têm e com aquilo que nós podemos contribuir também. Gente, assim, lógico, na candidatura nós poderíamos entrar em coisa específica, mas não era o objetivo dessa 1 hora de entrevista com todos. E da minha parte, eu já agradeço demais. Se tenho perguntas, milhares, mas assim, já me dou absolutamente por satisfeito e feliz por conhecê-los da equipe aí, de saber dos desafios que estão a enfrentar. E temos uma equipa motivada, ainda por Sim. cima. Sim. Nós também, aqui temos. A nossa vereadora, a doutora Regina Bento, lamenta não poder estar presente, mas como devem imaginar, a agenda dos vereadores e do presidente é uma coisa assim completamente surreal, né? E à última da hora surgiu-lhe um imprevisto e não consegue estar aqui. Mas, de facto, ela gostaria de deixar também aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento e de simpatia pela nossa participação nesta candidatura. Ok. E o presidente da Câmara está-me a ligar. Então, vamos lá. Gente, da minha parte, eu já me dou satisfeito. Giovanni, tem alguma pergunta? Isabela, algum questionamento? Sim. Não, eu estou satisfeito. Peço desculpa, eu tive que sair para uma fisioterapia, então não consegui, tive que tirar a imagem, mas estou aqui. Nente, agradeço muito, queria dizer uma coisa, que nós reparamos do vosso empenho nesse projeto quando vocês fizeram todo esse trabalho para preparar essa candidatura e nós informaram a imprensa da candidatura ter sido feita como um pedaço de um empenho que, de qualquer forma, ia, sem saber qual seria o resultado, mas que já tinha trabalhado para isso. Okay. Estávamos motivados para isso e estamos motivados para isso. Portanto, agradecemos imenso o vosso empenho. Obrigada. Nós também agradecemos. Da minha parte, agradeço muito também. Vejo que estão todas e todos de boa saúde, apesar de todas as competências já terem sido aceitas do documento e das folhas Excel. Então, ficamos muito satisfeitos com a vossa candidatura e agradecemos também muito a vossa disponibilidade. Obrigada, nós também retribuímos. Obrigada a todos, está bem? Esperamos voltar ao contacto em breve, assim que depois de terminar o processo seletivo, quer em Portugal. Claro. Tá bom? Obrigado por estar e estar 3 pessoas também. Nós é que agradecemos, está bem? Muito obrigada. Obrigada. Votos de boa saúde para todos, está bem? Obrigado. Obrigada.